Bom pessoal, vamos para a nossa terceira aula de funções. O tema agora é paridade da função. A gente vai falar o que é uma função par, o que é uma função ímpar e quando a função nem é par nem é ímpar, tá bom? Então se liga aqui na primeira definição. Bom, uma função par é uma função que obedece a essa característica aqui. Então, x pertencente ao domínio da função, f de x é igual a f de menos x. O que significa isso? Significa que todas as respostas obtidas a partir dos valores de x, vamos supor que são os valores de x positivo, vão ser iguais, respectivamente, a todas as respostas negativas dos valores de x negativos colocados na função. Deixa eu detalhar um pouco melhor isso aqui. Olha só, vamos imaginar que a função tenha essa aparência: x à quarta mais 2x ao quadrado, por exemplo, tá? Existem funções pares com todas as características. Eu peguei uma função polinomial, vou dar outros exemplos também. Mas aqui só para ilustrar, o que teria de especial isso aqui? Vou colocar alguns valores. Vamos colocar x igual a 2, x igual a 4, x igual a menos 2, x igual a menos 4. Então coloquei dois valores aí e seus simétricos. Vamos ver o que acontece. 2 à quarta, f de 2 vai ficar 2 à quarta mais 2 vezes 2 ao quadrado. 2 à quarta é 16. 16 mais 8. Então 16 aqui mais 8, 24. Agora vamos colocar 4. f de 4. 4 à quarta mais 2 vezes 4 ao quadrado. Então 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2 dá 32. E 4 à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 256 mais 32 vai dar 288. Então tá aqui. Menos 2. f de menos 2 menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, menos 2 à quarta, 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 à quarta é 16. E aqui menos 2 ao quadrado é mais 4. Mais 4 vezes 2 vai dar 8. Então 24. Olha aí, o mesmo valor que eu tinha achado com x igual a 2, eu acho com x igual a menos 2. Agora vamos colocar menos 4. Menos 4 à quarta, 2 vezes menos 4 ao quadrado. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então, vai ficar 256 mais, novamente, 32, que é 16 vezes 2. Então, vai dar 288 novamente. É isso que eu queria mostrar a vocês em relação a essa simetria. Vou fazer aqui um esqueminha. A gente teve o 2, domínio contra domínio. O 2 a gente encontrou como imagem 24. O menos 2 a gente encontrou como imagem 24 também. O 4 a gente encontrou como imagem 288. O menos 4 a gente encontrou também 288. Isso caracteriza uma função par. Valores negativos de x, quando substituídos, vão dar uma série de resultados. Os valores positivos vão dar os mesmos resultados que os negativos. Então, é exatamente isso. O lado esquerdo igual ao lado direito. As imagens dos valores negativos são iguais às imagens dos valores positivos. Bom, a função ímpar é basicamente o inverso, né? Significa f de menos x é menos f de x. Em outras palavras, os resultados não podem ser iguais, eles têm que ser exatamente simétricos. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo pequenininho aqui.
x ao cubo, f de x igual a x ao cubo. Vamos pegar alguns valores para x. X igual a 2, a gente tem f de 2 igual a 2 à terceira, 8. X igual a menos 2, a gente tem f de menos 2, que é menos 2 à terceira. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa, tá? Então, menos 8. Pegar x igual a, vamos supor, 4. F de 4 igual a 4, a terceira, 64. X igual a menos 4. F de menos 4. Menos 4 ao cubo. De novo, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Olha o que acontece aqui. 2 mandou imagem para 8, menos 2 para menos 8. 4 mandou imagem para 64, menos 4 mandou para menos 64. Então, parece um pouco com a função par, porque os resultados são iguais em módulo, mas eles têm sinais exatamente contrários, tá bom? Então, função par, f de x igual a f de menos x. Função ímpar, f de x igual a menos f de x. E f de menos x igual a menos f de x. Os valores são opostos. Isso tem influência no gráfico também? Com certeza tem influência no gráfico. Um detalhe aqui rapidinho é, a função pode ser par, pode ser ímpar, e pode ser que ela não obedeça a nenhuma dessas condições, né? A função, se ela não é par, ela não tem que ser ímpar. E se a função não é ímpar, ela não tem que ser par. Ela pode ser par, ímpar ou nem par nem ímpar, tá? E ainda tem um detalhezinho que é uma curiosidade que eu vou mostrar para vocês já já. Vamos ver no gráfico como funciona uma função par e uma função ímpar, tá bom? Preste atenção aí no que estão alguns desenhos envolvendo funções pares e ímpares para a gente dominar de uma vez o olhar sobre o gráfico e identificar se uma função é par ou ímpar. Então eu coloquei aqui as duas características principais. Simetria com relação ao eixo das ordenadas. Lembrando, eixo das ordenadas é o eixo Y. Então quer dizer que o eixo Y funciona como uma linha de simetria, divide igualmente o gráfico. Então eu coloquei o exemplo aqui, uma função modular bem conhecida, que é a função y igual ao módulo de x. Então, se você observar, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Funciona, parece um espelho o eixo y. Aqui eu coloquei também outra função. É uma função quadrática misturada com modular, enfim, é um tópico que a gente vê mais para frente. Então aqui, novamente, eu tenho uma simetria perfeita em relação ao eixo y. Tudo que está desse lado está do outro lado. Por exemplo, se a gente olhar para essa função aqui, a simetria é um pouco diferente. Ó. Simetria com relação à origem. A origem, pessoal, é o ponto 0, 0. É esse ponto aqui. Significa que a coordenada A, ela tem um valor na imagem e esse ponto está à mesma distância da origem do ponto que tem coordenada A, vou chamar aqui de B, que seria menos B. Então esses dois pontos estão à mesma distância da origem. Por isso essa simetria em relação à origem. Isso acontece com esse gráfico, isso acontece com esse outro aqui, acontece com esse outro aqui. Essa função eu comentei na aula anterior, é a função 1 sobre x. Então aqui, ó, esse gráfico, ele tem dois ramos de hipérbole, inclusive. Simetria em relação à origem, simetria em relação à origem, simetria em relação ao eixo x. Essa função é uma função muito importante, é a função cosseno. Então já fica a dica aí, a função cosseno é uma função par, certo? Todas essas funções aqui são funções pares. Deixa eu colocar aqui. Caracteriza uma função par. Vou deixar bem destacado aqui. Essa função aqui é uma função também muito importante e ela é uma função ímpar. Essa é a função seno de x, vai de 1
e aqui menos 1. Então tudo isso que está aqui caracteriza uma função ímpar. Essas são as duas abordagens em relação ao gráfico. Olhar para um gráfico, se for simétrico em relação ao eixo y, par. Se for simétrico em relação à origem, ímpar. Se não tiver simetria nem em relação à origem, nem em relação à origem aqui, e nem em relação ao eixo y, ela nem é par, nem é ímpar, tá bom? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de função nem par, nem ímpar, e a gente vai começar uma sessão de exercícios, tá bom? Preste atenção. Vamos ver esses exemplos aqui para a gente identificar qual função aqui é par, qual é ímpar, se é nem par nem ímpar, como é que funciona esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá. Esse tipo de função aqui, para você inclusive verificar se ela é par, ímpar, nem par, nem ímpar, matematicamente seria interessante você fazer uma prova geral, mas você pode também encontrar contra-exemplos para poder provar que ela não é alguma coisa. Bom, de qualquer forma, eu vou usar aqui um tipo de demonstração um pouco mais técnica, vou usar casos gerais, o que amarra e não deixa brecha nenhuma, tá bom? É mais importante. Bom, vamos fazer aqui f de menos x. O que é que significa isso? Trocar x por menos x, e aí se o resultado for igual a f de x, ela é par. Se o resultado for simétrico de f de x, ela é ímpar. E se não for nenhuma das duas outras coisas, nem par, nem ímpar. Então vamos ver. Trocando x por menos x, fica menos x ao quadrado, 3 vezes menos x. F de menos x já ficou menos x ao quadrado, é a mesma coisa que x ao quadrado. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Agora 3 vezes menos x é menos 3x. Bom, se a gente olhar aqui, x ao quadrado menos 3x, e aqui é x ao quadrado mais 3x. Nem ficou a mesma coisa e nem ficou simétrico, porque se fosse simétrico tinha que ficar menos x ao quadrado menos 3x. Ou seja, o que está aqui nem é f de x, nem é menos f de x. Então é diferente. Tanto de f de x como de menos f de x. Portanto, essa função aqui, ela não atende nem ao critério de ser par, nem ao de ser ímpar. Portanto, nem par, nem ímpar. Então, ela não atende a nenhum dos dois critérios. Segundo, dei uma misturada, coloquei uma coisa exponencial com um seno, então ficou uma coisa meio maluca aí, mas tem funções que são compostas por sentenças diversas, tá? Vamos fazer f de menos x. 4 elevado a menos x, seno de menos x. Bom, agora há pouco, né, estava até nessa região do quadro aqui, eu tinha colocado que a função seno é uma função ímpar. Então, se é uma função ímpar, seno de menos x é menos seno de x. Porque a função ímpar caracteriza f de menos x igual a menos f de x. 4 elevado a menos x, expoente negativo, vamos lembrar? 1 sobre 4 elevado a x, e aqui fica menos seno de x. Ora, se você olhar para essa função aqui, ela não tem nada a ver com a função original, é totalmente diferente, e também não é o oposto, não é menos 4 elevado a x menos seno de x. Apareceu 1 sobre 4 elevado a x, ou seja, não tem nenhuma semelhança. A função nem é par nem ímpar também. Nem par, nem ímpar. Vamos ver essa aqui, o que acontece com a gente. Vamos lá, f de menos x. F de menos x ao quadrado vezes cosseno de menos x. Menos x ao quadrado é x ao quadrado. Base negativa, expoente par. O cosseno, eu falei agora há pouco também, é uma função par. O que significa dizer que o cosseno é uma função par? Quer dizer que f de x é igual a f de menos x. Em outras palavras, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Vamos dar uma olhada agora aqui. F de menos x deu x ao quadrado vezes cosseno, que é igual a x ao quadrado vezes cosseno. F de menos x foi igual a f de x.
que é que significa? Que essa função aqui é uma função par. Vou botar ali. Agora vamos ver essa função aqui, f de x igual a zero, é uma exceção, uma curiosidade para mostrar para vocês. F de x igual a zero é uma função constante. Se a gente for olhar aqui o nosso plano cartesiano, o gráfico dela seria esse aqui, f de x igual a zero, não importa o valor de x, vai dar sempre zero. Bom, de cara essa função ela apresenta uma simetria em relação ao eixo y. O eixo y divide ao meio, tudo que está do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo. Então aqui já apresenta simetria com relação ao eixo y. Mas alguém pode pensar, mas a distância de qualquer ponto à origem e seu simétrico à origem também é a mesma. Então esse gráfico também é simétrico em relação à origem. É simétrico em relação ao eixo y e também é simétrico em relação à origem. Um ponto daqui A até a origem e o menos A até a origem é a mesma distância. Então também tem simetria com relação à origem. Opa! Ela atende às duas condições da paridade da função. Então essa função ela é dupla, ela é par e ímpar ao mesmo tempo. Essa função f de x igual a zero é par e ímpar. Não é todo dia que a gente vê isso, né? Tem par, ímpar, nem par nem ímpar, e tem essa função aqui que é par e ímpar ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos ver agora uma série com 4 exercícios sobre paridade da função, daquele jeitinho que a gente sempre faz, subindo o nível. Começo com uma questão bem simples e a gente vai terminar com uma questão no nível mais avançado, tá bom? Presta atenção. Agora a parte mais importante, como isso pode aparecer em questões de diversos contextos, de diversos vestibulares, tá bom? Bom, vamos lá para os exercícios, para a parte final dessa aula, onde eu vou fazer 4 problemas envolvendo o tema paridade da função, tá bom? Vamos começar com um nível bem mais tranquilo, um nível mais básico. Vamos provar que essa função aqui é par. Lembrando que as questões estão no material em PDF, que está na descrição do vídeo, tá bom? Só baixar, imprimir e pode acompanhar direitinho. Vamos lá. Vamos mostrar que essa função é par. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar x por menos x, né? Então vamos descobrir quem seria f de menos x. A gente substitui e vamos ver no que vai dar. Então vai ficar 10 vezes 10, desculpa, elevado a cosseno de menos x. Mas aí, acho que já é a terceira vez, pelo menos nessa aula, que eu toco no ponto de que a função cosseno é uma função par. Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então, rapidinho, uma ilustração geométrica. Aqui, a gente tem o ciclo trigonométrico. Esse seria o ângulo alfa. Esse aqui seria o ângulo menos alfa. Eles têm, para quem está lembrado aí da trigonometria, eles têm o mesmo cosseno. Cosseno de alfa igual a cosseno de menos alfa, que caracteriza uma função par. Essa é uma outra maneira de mostrar. Então, substituindo aqui, cosseno de menos x por cosseno de x, eu tenho 10 elevado a cosseno de x, que é exatamente igual à função anterior. Então, olha o que eu provei. F de x é igual a f de menos x. Portanto, f é par. Está provado aí esse exercício. Agora vamos para outra questão com outra abordagem. Olha só aqui, ó. F é uma função. Isso aqui é o domínio, tá? Isso aqui é um símbolo usado em alguns vestibulares apenas. De um modo geral, eu prefiro esse aqui, R com exceção de alguém. No caso de ser o zero, eu ainda preferiria R asterisco, é muito mais prático, mas ok, eu mantive a notação original da questão. Então vamos lá.
Isso aqui lembrando que é o domínio, todos os reais não nulos, e aqui é o contradomínio. O que é que ele pede no problema? Pede para a gente provar que essa função f é uma função par. Ele pede para a gente provar isso. Só que ele diz que f obedece a essa condição aqui. Ele não deu para a gente a função em si, ele deu uma propriedade da função, né? Deu uma pequena equação funcional. A função obedece a essa característica, tipo, se eu colocar aqui f de 3 vezes 5 é f de 3 mais f de 5, tá bom? Por exemplo, uma função que obedece a essa característica seria a função logarítmica, por exemplo. Mas ok, vamos lá trabalhar aqui. O que é que eu vou fazer para provar que essa função é par? Qual é a abordagem? Bom, provar que a função é par é chegar aqui, f de x é igual a f de menos x, ou f de qualquer letra, f de k é igual a f de menos k, f de a, enfim. F de um número genérico é igual ao f do seu oposto. Então, x e y são valores pertencentes ao domínio da função. Uma dica muito boa para esse tipo de situação é: você é livre para escolher x e y do jeito que você quiser. É o que eu sempre falo, jogue a seu favor, escolha os valores a seu favor para lhe ajudar e não o contrário. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Para quem está vendo pela primeira vez, vai sentir aquela sensação de eu entendi, mas eu não pensaria dessa forma. Isso aí é muito comum, acontece comigo, aconteceu comigo, acho que vai acontecer sempre. A sensação de que tem uma ideia que você, caramba, essa ideia é muito mais avançada, eu não vou pensar desse jeito, mas a gente vai estudando, aprofundando e vai evoluindo naturalmente. Então eu vou dizer a ideia, você aprende, guarda isso e aí usa no futuro, tá bom? Bora lá. Então eu vou usar aqui, eu vou dizer que x é igual a e y também. Já que eu posso escrever x e y do jeito que eu quiser, então bora lá. Aqui vai ficar f de x vezes y é a vezes a ao quadrado igual a f de a mais f de a, que dá 2f de a. Agora vem o truque legal aqui. Eu vou escolher x, lembra que eu posso x e y escolher o que eu quiser. Eu vou escolher x igual a menos a e o y igual a menos a também. Então vai ficar assim. Menos a é menos a. Quando eu colocar aqui a e a, ficou a ao quadrado. Quando eu coloco menos a vezes menos a, também vai dar a ao quadrado. Essa é a parte boa. Menos a vezes menos a, ó, menos com menos, mais. Então vai ficar f de a ao quadrado igual a f de menos a mais f de menos a. F de menos a mais f de menos a, duas vezes f de menos a. Bom, isso é f de a ao quadrado, isso é f de a ao quadrado. Então eu vou igualar os dois. 2f de a igual a 2f de menos a. Né? Corto 2, o que é que eu provei? F de a igual a f de menos a. Então a função é par. Perfeito aí a demonstração desse problema. Então é um pouco diferente da primeira, porque aqui é uma coisa mais literal, você tem que ser um pouco mais criativo, tá bom? Então está provado que f de a igual a f de menos a, então a função é par para qualquer a pertencente ao domínio, beleza? Uma ótima questão essa daí para a gente guardar esse raciocínio e poder usar mais para frente em algum momento. Bom, nessa daqui, essa é uma questão que ela é ABCDE. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Ele diz assim: dadas as funções, né, eu dei a função f e a função g, podemos afirmar que, letra A, ambas são pares, letra B, f é par e b é ímpar, letra C, f é ímpar, g é par, letra D, f não é par e nem ímpar e g é par, e letra E, ambas são ímpares. Bom, o que é que a gente vai fazer? Vamos descobrir quem é par e quem é ímpar. Como eu gosto de ser bem objetivo, né, eu quero começar vou um pouco mais rápido, vou começar com a função g, vou um pouco mais rápido. Logo na g, depois a gente vai tentar atacar esse problema na função f, mas primeiro aqui vamos pensar na g, que é mais simples. Então, primeiro passo, vamos calcular g de menos x. Lembra que a gente está querendo provar se é par ou ímpar, então não tem outro caminho, tem que botar o menos x lá, né, para ver o que vai dar. Então troquei por menos x, que ficou seno de menos x. O seno é uma função ímpar, então aqui vai ficar menos x.
O seno é uma função ímpar, então seno de menos x é menos seno de x. E aí vai acontecer uma coisa legal aqui, ó. Esse menos aqui multiplicado por esse menos vai dar mais. Portanto, a função g de menos x, menos com menos mais, ficou x vezes seno de x. Bom, x vezes seno de x é a mesma coisa da função g. Olha que legal. Acabei de provar que g de menos x é igual a g de x. Portanto, a função g é uma função par. G é par. Agora vamos ver o que acontece na função f. Ela é um pouquinho mais... Ela é um pouquinho mais trabalhosa do que a função g, então a gente vai tomar um pouco mais de cuidado. Então vamos calcular f de menos x. F de menos x. Vamos trocar aí x por menos x. Lembrando que o expoente negativo você coloca lá o inverso da fração, tá? Então vai ficar assim. Cuidadozinho aqui só nos cálculos, mas sem problema nenhum. 1 mais 1 sobre e elevado a x. 1 menos 1 sobre e elevado a x. Vamos aqui tirar o MMC. O MMC é elevado a x dividido por 1 vezes 1. Então vai dar e elevado a x. Mais e elevado a x dividido por e elevado a x dá 1 vezes 1. Aqui embaixo, e elevado a x dividido por 1 vezes 1 e elevado a x. E e elevado a x dividido por e elevado a x dá 1 vezes 1. Aqui a gente pode cancelar os denominadores sem problema. E aí eu estou continuando com f de menos x igual a e elevado a x mais 1, só para ficar mais estético aí, estética melhor, eu vou fazer assim. E aqui ficou e elevado a x menos 1. Gente, olha só, isso aqui, se você observar, o denominador está invertido o sinal. Isso aqui, na verdade, eu posso escrever dessa forma, menos 1 menos e elevado a x. Tem um menos aqui. E lembrar que numa fração o menos pode estar no denominador, o menos está no numerador ou no meio da barrinha da fração, é tudo a mesma coisa. Portanto, eu poderia escrever isso dessa forma. Menos 1 mais e elevado a x sobre 1 menos e elevado a x. E aí, isso aqui é o próprio f de x. E deixo o menos aqui separado. Então, o que é que eu acabei de provar? Que f de menos x é menos f de x. Portanto, f é uma função ímpar. Qual é a alternativa? Deixa eu dar uma checada aqui. F é ímpar e G é par. Letra C de casa, tá bom? Então vamos agora para a questão número 4. Eu falei que é a questão que é um pouquinho mais complicada, mas é a questão que a gente vai finalizar essa aula aí e melhorar ainda mais o conhecimento de matemática, tá bom? Presta bastante atenção que essa questão número 4 fala sobre função par, ímpar e ainda uma função logarítmica no meio, beleza? Presta bastante atenção. Bom, a questão número 4 diz o seguinte: seja f a função logaritmo neperiano ou ln de x ao quadrado mais x mais 1, com x pertencente aos reais. Determine as funções h e g. Ele quer que a gente descubra a função h e a função g dos reais nos reais, tal que f de x é a soma de h e g para todo x real. Lembrando aqui, esse símbolo significa qualquer que seja para tudo, tá bom? E ele diz duas informações super importantes, eu coloquei até de verde, dado, tá? A gente tem que aproveitar o que é dado na questão. H é uma função par e G é uma função ímpar. Então, eu só tenho como começar esse problema se eu utilizar essas duas informações. H é uma função par. O que significa isso? H é uma função par, então H de x é igual a H de menos x. E G é uma função ímpar, G de x, outra G de menos x é menos G de x. Fica melhor assim, tá bom? Então vamos começar com essa informação. Uso esse fato aqui, f de x, como eu fiz em todos os problemas. Vamos trocar x por menos x. O processo, pessoal, para provar paridade, esse tipo de situação, é sempre esse.
troca x por menos x e vamos embora, vendo o que vai dar, tá bom? Se não der em nada, a gente vai tentar pensar numa outra coisa. Mas sobre paridade, não tem outro caminho. É a gente trabalhar com x e menos x. Então vamos lá, f de menos x igual a g de menos x mais h de menos x. Bom, aí, de acordo com as informações do problema, g de menos x é igual a menos g de x. Então, vou colocar aqui, menos g de x. E de acordo com a informação do problema, h de menos x é igual a h de x. Então, eu vou ficar com uma situação como essa aqui, f de menos x. Então, eu tenho essa primeira parte, deixa eu botar lá no aqui. Eu tenho essa primeira equação, f de x igual a isso, e tenho essa segunda equação, menos f de x igual a isso. Então, eu vou fazer um sistema. Bora lá. G de x mais h de x é igual a f de x e menos g de x mais h de x é igual a f de menos x. Então, basicamente, o que eu fiz foi escrever as duas coisas aqui. Bom, com um sistema como esse, né, é que eu digo, a gente fica ansioso. Tudo que a gente quer são mais equações para cortar o g. Né? Então, a melhor coisa a fazer é encontrar a função h, né? Eu vou somar as duas para poder cancelar aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos somar as duas equações e aí a gente tem, ó, cortando o h. Então, a primeira coisa que eu vou ter é 2h de x igual a f de x mais f de menos x. Só que f de x é esse logaritmo aqui, então vamos colocar logo. Logaritmo x ao quadrado mais x mais 1 mais logaritmo, ó, vou repetir, estou somando as duas, vai cancelar isso aqui. Vai ficar h de x mais h de x, 2h de x. F de x é isso, mais f de menos x, que é trocar x por menos x. Aí, como aqui está o quadrado, né, o menos x ao quadrado permanece, x ao quadrado. E o x, como eu estou trocando por menos x, vai mudar o sinal. Vai ficar menos x mais 1. Então, aqui tem uma propriedade do logaritmo aqui, que a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto, da multiplicação. Então aqui vai ficar h de x, passa 2 dividindo, né, 1/2 do logaritmo da multiplicação dessas duas coisinhas aqui. E aí h de x é 1/2 do logaritmo de... Isso aqui você pode fazer a distributiva, tá? Ou você pode pensar como um produto notável, uma fatoração conhecida como x ao quadrado mais 1 mais x e x ao quadrado mais 1 menos x. De qualquer forma, multiplicando vai ficar x ao quadrado, x à quarta mais x ao quadrado mais 1, tá? Sugestão, faça essa continha sozinho e verifique que vai dar exatamente isso aqui, tá? É muito importante treinar os cálculos. Então, a função h está encontrada, nossa missão cumprida. Achei a função h. Está faltando só a função g. Mas a função g, se você olhar para o nosso sistema, eu optei inicialmente por somar as duas porque eu já percebi que ia cortar a função g e ia sobrar a função h. Se você quiser o contrário, vamos lá, eu quero a função g, então vamos cortar a função h. Ao invés de você somar as duas, vamos subtrair as equações, tá? Subtraindo a segunda da primeira. Quando eu falo subtrair a segunda da primeira, significa a primeira menos a segunda. Então aqui no sistema, vou escrever no sistema, vamos subtrair a segunda equação da primeira equação. Então, ou seja, faz a de cima menos a de baixo, tá? Então, g de x menos g de x. Vai ficar menos com menos, mais. Vai dar 2g de x.
h de x menos h de x foi embora, cortou. E aqui ficou f de x menos f de menos x. Exatamente o que está aqui, só que com sinal de menos. Então, ln de x quadrado mais x mais 1 menos ln de x quadrado menos x mais 1. E aí g de x meio. Lembrando que no logaritmo, né, da multiplicação separa na soma e para separar na subtração vem da divisão. X ao quadrado mais x mais 1 sobre x ao quadrado menos x mais 1. Está feita aí, missão cumprida para achar a função g também. Claro que tudo depende da intenção que você tem, né, para aprender essas coisas. Depende dos seus objetivos, dos vestibulares que você quer fazer. Você percebeu que eu fui do primeiro, segundo, terceiro e quarto crescendo o nível e a gente terminou numa questão, né, de um nível um pouquinho maior, um pouquinho mais avançado para quem quer fazer alguns vestibulares mais desafiadores, tá bom? Então terminamos essa aula agora, é a aula número 3. Nossa próxima aula vai ser sobre um tema também muito importante, que é função composta e função inversa, tá bom? Até a próxima aula.